Boa tarde! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Ômega Cast, o podcast da gestão condominial. E nesta quarta-feira, de temperaturas altíssimas, graças a Deus o verão está chegando, nós estamos com convidados especiais, como sempre. Hoje, para falar de mais um assunto que é muito importante para a vida condominial. E nós estamos aqui com o pessoal da Duplique Santa Catarina e DSC Condominial. Peguem essa dica também, que é a Moriel. Seja bem-vinda, Moriel. Obrigada. E com o Luiz. O Luiz é gerente comercial, né, Luiz? Isso, gerente comercial. E a Muriel é a gerente das unidades de Balneário e de Itajaí. Certo. Sejam bem-vindos, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Que bom. Nós que agradecemos. E hoje nós vamos evoluir um pouquinho nesse assunto, que é a garantidora de receitas para o condomínio. Não parece, porque a gente está no mercado condominial, então isso é muito natural entre nós, mas a gente observa que muitos síndicos, muitos proprietários de apartamento, enfim, desconhecem esse assunto, né? Então, eu gostaria que vocês apresentassem, para quem está em casa, para quem está nos assistindo, a Duplique, a própria DSC Condominial, que para mim foi novidade também, e que vocês pudessem falar um pouquinho sobre a empresa e depois a gente vai entrando, enfim, nos serviços, nos demais assuntos que eu sei que a gente vai ter aí um bate-papo bem gostoso. Perfeito, então vamos lá. Na verdade, a Duplique Santa Catarina é uma garantidora de receita para condomínios que iniciou as suas atividades há 30 anos atrás. Caramba! Em Florianópolis. Né? Então, a gente tem assim bastante história, bastante know-how. E hoje nós somos o grupo líder nacional em garantia de receita. Que joia. Até 2019, 2020, atuando só em Santa Catarina. Certo. Ocorre que a gente começou a receber bastante demanda de outros estados. Né? Então, a partir dessa data, 2019, 2020, nós criamos ali a DSC Condominial, que é uma marca que foi formatada para que não fique um nome regionalizado. Certo. Mas DSC é a abreviação de Duplique Santa Catarina. Então, é só uma questão de... reformular um nome aí. Mas a nossa equipe, a nossa metodologia de trabalho, né, continua a mesma para ambas as marcas. Certo. Né? E com o diferencial que hoje a gente atende a todo o país, auxiliando aí os condomínios a resolverem os problemas com inadimplência. Muito bom. E aí, Muriel, como que é a atuação da Duplique aqui na unidade de Balneário Camboriú, de Itajaí? Fala um pouquinho para a gente da parte de atuação dos colaboradores, como que funciona esse mercado. Certo. Primeiro, com certeza, agradecer o convite, né? É muito bom participar, levar conhecimento, né, para esse ramo condominial que tem muitos fornecedores e tem muita carência também, né? Sim. Eu vou falar, na verdade, a nível de grupo. Joia. Porque nós somos um grupo. Então, o mesmo atendimento, a mesma qualidade que você consegue encontrar em Balneário, em Itajaí, você consegue também encontrar em qualquer outra unidade. Qualquer local do Brasil. Exato. A gente trabalha muito na missão de qualidade mesmo. Joia. Muito além de uma negociação, de uma cobrança do condômino inadimplente e a garantia de receita também para o condomínio, né? A gente vai muito além. Até porque temos uma equipe muito qualificada. Hoje, assim, a gente até conversa muito sobre não mais trabalhar somente o lado humanizado, né? Trabalhamos de uma forma humanizada. Sim. Não, isso é o mínimo, né, Luiz? É o mínimo necessário, né? Que as pessoas precisam ter dentro de uma empresa. A gente vai muito além disso. Tem até uma parte que ela é muito pedagógica, que é trazer para o condômino a conscientização do pagamento da taxa condominial. Sim. E isso vai muito além de uma simples negociação. Então, é uma equipe extremamente qualificada, indiferente da pessoa que for atender, indiferente da unidade, porque hoje somos, de fato, líderes, né? São 14 unidades. Ou 13 unidades em Santa Catarina. Em Santa Catarina. E 11 unidades aí no restante do Brasil afora. Então, de fato, somos líder do segmento, né? Que com joia. Muito orgulho, com certeza. E é muito importante a gente lembrar que garantir receita envolve dinheiro, né? Sim. A gente já vai falar sobre o que é, de fato, a garantia. Sim. Então, mais do que nunca, é uma empresa muito sólida. Exato. Para você estar com
tantas unidades assim e trabalhando um país, né, que tem uma construção civil também de forma muito acirrada, né? É um segmento que nunca para. Né? Está sempre em constante crescimento. Então, isso é muito interessante. Acho que é muito importante que as pessoas, os síndicos, tenham conhecimento disso também, que faz um grande diferencial. Né? Você confiar em alguém que, com certeza, consegue manter aquilo que te prometeu. E isso é muito bem pontuado, até porque, Thaís, hoje a gente atende todos os perfis de condomínio. Então, tem um perfil que tem uma receita de 3, 4 mil, como tem um perfil de 400 mil. Né? Então, assim, realmente são valores e que para todos, indiferente do valor, é muito importante. Sim. E confiar numa empresa onde, de fato, vai ter esse recebimento é fundamental, até porque a gente sabe que condomínio é tudo muito solidário, né? Sim. Então, na ausência de alguma coisa, todos pagam por aquilo ali. É verdade. E isso faz com que nem sempre tenha o recurso, né? Então, é fundamental tu confiar numa empresa tão sólida, né? Com princípios, missão, enfim, tudo que a gente conhece muito bem, né? Sim. Que joia. Então, vamos falar para o pessoal o que é a garantidora de receitas, o que é a Duplique em si, né? Sim. Porque o nome dá a entender alguma coisa, mas vamos deixar assim bem claro, até mesmo para os síndicos que não conhecem, né? Porque eu acho que nada melhor do que nós levarmos soluções para o mercado. O nosso mercado é um mercado que está em constante crescimento, como a gente falou, mas é um mercado muito carente, né? De conhecimento, de mão de obra. As pessoas muitas vezes aceitam o desafio de ser síndico, mas não tem um suporte, né? Dentro do próprio condomínio. Se torna aquela pessoa chata, né? O síndico é o chato, que ele que tem que resolver o problema, ele que tem que exigir que as regras sejam cumpridas, e muitas vezes ele está sozinho enfrentando problemas. Muitas vezes a própria administradora também não consegue dar esse suporte. Então, assim, eu sei que tem muitos síndicos que talvez não saibam o que é uma garantidora. Então, vamos deixar para eles, assim, nos termos mais claros possíveis, o que a Duplique faz. Vamos lá. Tá. Então, perfeito, excelente. Nada melhor que o comercial agora, viu só? Mas você sabe que essa é uma pergunta básica, mas que, de fato, muita gente ainda não conhece, né? Apesar de aqui ser, principalmente Santa Catarina, é um segmento muito consolidado, né? Mas ainda tem, devido ao mandato do síndico ser de 1 ano, e ter essa situação de a gente ter parte dos síndicos que são profissionais e outros que são moradores que estão lá de passagem, resolveram assumir ali a missão para cuidar de fato do patrimônio, enfim, mas não querem se perpetuar no cargo, né? Querem passar uma temporada e revezar, enfim, dar espaço para um outro síndico. Então ele não vai conhecer todo o segmento, todas as soluções. Ele conta ali com o auxílio dos parceiros deles para orientá-lo, né? A administradora, outros agentes do segmento condominial. Então, posto isso, a garantidora de receita, ela atua em condomínios que têm problemas com atrasos ou inadimplências, né? Ou seja, falta caixa, né? Falta recurso financeiro para arcar com as contas, as obrigações mensais, né? Ali na data de vencimento. E para condomínios também que vão precisar passar por grandes obras, né? Obras estruturais ou qualquer melhoria, benfeitoria que for aprovada na Assembleia Condominial. Certo. Então, a garantidora de receita é uma forma de fazer com que aquele orçamento que foi aprovado no começo do ano na Assembleia Ordinária, ele seja cumprido à risca. Né, e não vire um orçamento aprovado só para inglês ver e que vai ali vai ser adaptado conforme paga. Exatamente. Então, traz diversos benefícios, né? A tranquilidade para o síndico para fazer a gestão ali dos recursos financeiros, a valorização do patrimônio dos condôminos, porque o síndico passa a ter recurso para fazer as manutenções necessárias, as benfeitorias, né, aprovadas em assembleia, exatamente, né? E tranquilidade para todos, né? Desde o síndico ao condômino, até aquele condômino a gente fala que é o proprietário, né? Sim. Mas até o morador, às vezes é um inquilino, que ele sabe que ele está morando em uma edificação que está segura, né? Com as manutenções em dia, né? Qualidade de vida, tudo isso. Então, basicamente, esse é o trabalho da garantidora. Mas existe por trás, isso é bom a gente ressaltar, um trabalho muito importante, né, que nem sempre é levado em consideração na hora de se contratar uma empresa para fazer a garantia da receita,
que é justamente a negociação e a cobrança, a gestão dessa inadimplência. Certo. Tá? Por quê? A garantia de receita, a gente trata os sintomas. Né? Qual que é o sintoma da inadimplência? A falta de recurso. Falta de dinheiro, falta de recurso. Então, você depositou o recurso, os sintomas estão tratados. Agora, a causa, né, que é a inadimplência, muita gente esquece. Sim. E aí confiam esse trabalho para uma empresa que é especializada, uma financeira, uma empresa qualquer, que é especializada em depositar o recurso e terceiriza a cobrança, não faz a gestão de cobrança como deveria. Uhum. E aí essa inadimplência vai aumentando, o condomínio vai ficando eternamente refém dessa empresa. Certo. Então, uma empresa, uma garantidora de receita séria, responsável, faz toda a gestão de cobrança com o intuito de diminuir, controlar e auxiliar as unidades inadimplentes ali na sua recuperação financeira. Joia. E é isso que nós fazemos. Tá? Certo. Então, o síndico chega e contrata a Duplique. Sim. Isso significa que todo um dia X acordado, indiferente de o condômino pagar ou não, a Duplique faz esse repasse. Exato. Certo. Na conta do condomínio. Então, ele nunca tem falta de valores. Perfeito. Ele vai administrar com caixa completo. Né? Joia. E como que funciona? Existe algum pré-requisito para contratar a garantidora? Existe uma análise do condomínio? Como que funciona esse período de namoro, por exemplo? Eu sou uma síndica e quero contratar a Duplique. Tem uma quantidade X de apartamentos que eu preciso ter? Ou é por receita? Como que é isso? Uhum. Nessa fase de namoro, uma das coisas que a gente leva muito em consideração é realmente ver se o condomínio tem todas as documentações. Certo. Por que todas as documentações? Basicamente é assim, né? O nosso contrato ele é dividido em duas vertentes. No primeiro momento, a gente está ali em negociação com o síndico, representando o condomínio, e vai receber o valor na íntegra. No segundo momento, é aquele condômino inadimplente. Certo. E que vai recair na unidade dele qualquer responsabilidade se porventura não realizar o pagamento, né? Então, na fase do nosso namoro para fechamento de contrato, a gente verifica se aquele condomínio, se aquela unidade, de fato, está livre e desimpedida de qualquer restrição jurídica, que se porventura vier a ficar inadimplente, a gente não vai ter nenhum atrito ali. Uma garantia também de que vocês vão receber o valor que vocês colocaram. Exatamente. Então, a gente analisa ali se está com CNPJ, se a convenção está regular, documentos que são bem básicos. Sim. Praticamente todos os condomínios têm, e aqueles que não têm, alguma situação ali está pendente de regularizar. Certo. Então, basicamente é isso. A gente sempre procura, inclusive, orientar o síndico quando identifica alguma situação ali, ou até auxilia a regularizar muitas vezes. Claro. Né? A gente tem, além de toda a equipe dentro das unidades, a gente também tem suporte jurídico e grande, né? Então, de uma forma bem cautelosa, a gente faz ali as orientações para poder fazer a regularização e fechar o contrato, e com certeza não ser pego de surpresa futuramente, porque muitas vezes não se cuida, não se tem essa atenção no ato do fechamento para identificar depois, e o condomínio está lá, né, já sem condições nenhuma, muitas vezes, de resolver as próprias demandas, e aí se depara com um valor ali que não foi visto lá no fechamento do contrato. Então, basicamente é isso. Joia. Mas a questão de, como você falou, em receitas, não existe um pré-requisito. Não tem limitações. Não tem limitação. Não. O importante é que esteja documentado, que tenha essa garantia, até porque assim, né, é como se fosse um banco, né? Só que a taxa acho que está melhor, viu, gente? Com certeza. Se você pegar um banco, você não vai ter a taxa da garantidora. Na verdade, a gente atua como um prestador de serviço mesmo, da mesma maneira que a administradora ou qualquer outro prestador de serviço. A gente vai para dar o suporte financeiro para o condomínio, certo, que porventura não está conseguindo arrecadar o valor na íntegra, né, mensalmente. Legal. E em qual momento contratar a Duplique? Eu preciso estar realmente com o meu caixa estourado, ou, como o Luiz falou, né? Talvez vou fazer uma reforma, enfim. O momento é hoje, né? Sim. Agora. Essa é uma pergunta que muita gente faz também, né? O que acontece? Existem algumas situações, né? Quando o condomínio
começa a ter problemas com inadimplência, existe aquela inadimplência que atrasa 1, 2 meses, o condomínio vai lá e quita. Só que essa inadimplência ainda não está afetando o caixa mensal do condomínio, o fluxo de caixa. Sim. Né? Então, essa é uma situação que o síndico vai conseguir administrar, ainda está lá, né, tentando levar a conversa, passa para um terceiro cobrar, enfim. O problema é que essa situação ela tem que ser monitorada de perto, né? Porque quando uma unidade começa a ficar inadimplente, começa a ter problemas, né, mesmo que ela venha pagando a cada 3 meses, a cada 2 meses, enfim, não afete o caixa, a tendência é que isso vire uma bola de neve. Sim. Então, o primeiro sintoma para se contratar uma garantidora de receita começou a ter problema de fluxo de caixa. Porque, inevitavelmente, o problema é com inadimplência. Sim. Então, o que acontece é que os síndicos às vezes não se dão conta. Né? Falam, não tem inadimplência, porque ele paga, ele atrasa 2, 3 meses e não paga, só que o caixa está apertado, eu vou ter que fazer um reajuste da taxa de condomínio. Porque um ou outro está ocasionando. E aí, para ele, esse reajuste, na cabeça dele, é porque teve todos os serviços que o condomínio contratou anualmente sofreram reajuste, eu vou precisar reajustar. Ok, né? Isso acontece de fato. Mas ele não leva em conta esse atraso, né? Isso que está se tornando ali uma bola de neve, um hábito. Né? E o que acontece é que a totalidade dos condôminos acaba arcando com esse reajuste e absorvendo essa inadimplência. Até que chega uma hora que a taxa de condomínio fica muito alta. Né? E aí ninguém sabe o porquê, todo mundo reclama que a taxa de condomínio está alta, enfim. Então a gente sempre orienta. Começou a ter problemas, começou a afetar o fluxo de caixa, procura uma garantidora, faz uma negociação. Né? Por exemplo, na Duplique, a gente costuma fazer nossas propostas de acordo com o perfil de cada condomínio. Ah, legal. Por quê? Porque não tem sentido um condomínio que tem baixa inadimplência, né? Que tem uma situação que a gente sabe que vai conseguir controlar e reduzir essa inadimplência de uma forma mais tranquila com a nossa equipe, que é altamente especializada, a gente praticar a mesma taxa que a gente vai praticar em um condomínio que tem uma alta inadimplência, né, com muitas ações de cobrança em andamento, situações bem mais complicadas. Então a gente procura formatar a nossa proposta de acordo com o perfil de cada condomínio, para que isso seja tranquilo, para que o condomínio possa absorver. Sim. E não precisa ter reajustes constantes, né, motivados por essa inadimplência. Então, o principal sintoma é esse. Né? Começou a afetar o fluxo de caixa, começou a ver que tem aquela inadimplência rotativa, mas que afeta o fluxo de caixa e que ele tem que rebolar essa palavra para pagar as contas no final do mês, procura uma garantidora. Joia. E todas... que eu conheça, né, o que a gente estava conversando ali, a Duplique é o primeiro nome que vem, né? A gente sabe que, inclusive, vocês ganharam o prêmio conosco, né? O Top of Mind, que foi do ano passado, né? Esse ano a gente não teve, infelizmente, a Karina veio a falecer, né? Ali com o Luiz, no Síndicos Plain. Mas é o primeiro nome que vem à mente, até por serem líderes, né? Mas a gente sabe que existem outras garantidoras também. Todas atuam da mesma forma, a ideia das demais garantidoras, ou o que vocês podem falar para a gente que é hoje um grande diferencial de vocês e que vem trazer um suporte até maior para os síndicos, né? A gente sabe que a gente está alcançando aí vários síndicos nesse momento. O que eles podem ter de confiança de que hoje escolher primeiro uma garantidora é a solução e escolher a Duplique como garantidora seja a melhor opção? Sim. Eu até te falo assim, são N motivos, né? De fato, um deles principais, eu acho que é sermos líderes no mercado. Com certeza a gente é líder no mercado. E além até do que o Luiz estava falando, do fator do condomínio, ali na situação financeira dele estar afetado, a gente também tem um grande diferencial, que é saber fazer negociação. Certo. A negociação, Thaís, eu acredito que esse seja um dos nossos grandes diferenciais. A negociação, hoje em dia, ela precisa ser extremamente cautelosa e personalizada. Então, nós cuidamos muito do fator de negociação, porque o condomínio, ele, além de estar passando por uma situação financeira delicada,
muitas vezes o condomínio não está passando por uma situação financeira delicada, mas está passando por uma situação de convívio delicado. Certo. E esse convívio delicado gera muito desgastes emocionais, até para o síndico conseguir alcançar aquilo que ele tem que fazer, Sim. que é a gestão. E principalmente quando tem uma inadimplência de uma unidade só, que pode gerar um transtorno absurdo para aquele síndico. Sim. E ao nos contratar, até essa parte de profissionalizar um pouco mais o condomínio, de ter uma negociação profissionalizada, isso qualifica ainda mais, não só qualifica, como valoriza muito mais até o empreendimento dele. Certo. Então, esse com certeza também é um dos nossos diferenciais, saber fazer uma boa negociação. Não é uma empresa de cobrança especializada só na cobrança. Certo. A gente também se especializa em entender o outro lado, ver o histórico, inclusive até às vezes orientar o condômino como que ele deve negociar para sair daquele problema que muitas vezes ele até largou de mão. Sim. Eu estou inadimplente, então agora eu... seja o que Deus quiser. Certo. E a gente traz muito essa conscientização. Muitas vezes foi o valor que ele juntou na vida dele para adquirir aquele imóvel. Um sonho, né? O imóvel dele é um sonho, que, uma às vezes, realização. Até se afasta desse foco que ele tinha, desse desejo vai que ele tinha. Vai perdendo brilho. Vai perdendo o brilho, porque vai se perdendo ali nas contas. Quando vê, já tem uma inadimplência e é no local que ele mora. E vira uma confusão, então não pago mais a taxa de condomínio, porque o síndico veio me cobrar, e agora ele era meu amigo, agora já não é mais. Sim, no momento que eu mais precisava. No momento que eu mais precisava, exatamente. Então, assim, essa parte até... falo que além de humanizada dentro do condomínio, onde a gente traz para o escritório e trata com o condomínio de uma forma bem profissionalizada, com certeza também é um dos nossos diferenciais, né? De qualquer unidade que seja. Além de toda a estrutura que a gente tem, além de, né, Luiz? Sim, só complementando, né, a gente fala que quem fala que o diferencial é a cobrança humanizada é porque não entendeu nada, né? Porque tratar as pessoas de forma humanizada é o básico. Sim. Sim. Então a gente, sim, tem uma cobrança humanizada, de fato, porque é nosso dever, né? O dever de toda a empresa. Mas nós temos uma cobrança personalizada. Isso é o mais importante. Exato. Né? E é um número que eu sempre gosto de trazer, que a gente consegue êxitos médios de até 97% ainda na esfera extrajudicial. Ai, que joia. Justamente por essa capacidade que a gente tem, né, de negociação. Eu falo que a gente tem a melhor equipe para cobrança de taxa condominial do mercado, isso sem dúvida nenhuma, tá? E todo o investimento que é feito, né, na qualificação do time de cobrança, né, em trabalho de identificar o perfil de cada inadimplente, de propor acordos de acordo com a realidade dele financeira, que nem a Muriel colocou. Sim. E tudo isso, né, traz uma tranquilidade lá na frente para o condomínio. Porque a causa está sendo tratada e não só os sintomas. Sim, né? Legal. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que me ocorreu. Digamos que eu sou a moradora, a proprietária, e o meu condomínio ele tem uma garantidora. Eu não paguei, a garantidora pagou. Eu estou inadimplente com o condomínio? A pergunta mais recorrente que a gente recebe, né? Sim, está. Está, até porque, como eu mencionei, nós somos um prestador de serviço para o condomínio, onde a gente presta ali um recurso, né, para o condomínio ter condições de cumprir com as suas obrigações. Mas a unidade, ela não quitou a sua taxa perante o condomínio. Então, o condomínio, é como se fosse assim, né? O condomínio estava sem recurso, buscou uma empresa que pudesse dar aquele recurso para ele, para poder pagar o básico ali. Certo. Mas a unidade não ficou quite com a sua responsabilidade. Ela continua sendo considerada inadimplente ao condomínio. Perante o condomínio, não significa que agora eu devo para Duplique e está tudo certo no condomínio. Não. A gente acaba fazendo a emissão dos boletos, né? Porque já que o condomínio recebeu na íntegra, a gente que faz a emissão, mas a responsabilidade perante o condomínio ainda é inadimplente. Perfeito. Então, ele pode sofrer todas as restrições que a lei vier a definir como inadimplente. Como inadimplente, perfeito. E a participação deste inadimplente em assembleia? Eu tenho um acordo com a Duplique.
né? Essas perguntas são boas, né? Porque é exatamente o nosso dia a dia. É porque a gente vê o dia a dia. Eu falo porque, assim, eu já fui síndica. Né? Ah, sim. Então, o que acontece? Eu fui síndica numa época em que o condomínio que eu morava não tinha garantidor. Sim. Né? Então, eu passei todo esse sufoco. Né? De você muitas vezes ter que ir lá conversar com o condômino. Ai, olha só, eu não tenho para pagar esse mês, eu vou pagar mês que vem. A gente fez uma chamada, o condomínio assumiu uma responsabilidade, mas eu não tenho. Né? E aí, depois, quando entrou, é um divisor de águas, é um antes e depois, literalmente. Né? Sim. Depois, sim. Só que eu sei que nas assembleias sempre pesa essa pergunta, né? Sim. Não, agora eu posso votar, agora eu não tenho mais problema nenhum, agora eu não estou inadimplente. Né? Eu tenho um acordo com a garantidora. Né? Então, isso tudo muda, porque muda na questão também da participação em assembleia, do voto, postura. Como na que funciona verdade, isso? ele ainda é inadimplente, então ele não tem o poder de voto, certo. Mas ele pode sim participar. Tá. Tem que ter muita cautela. Nós nunca falamos como deve ser, na verdade, mas a gente sempre dá sugestões para o síndico. Uma orientação. Se é aquele condômino que vai causar dentro na Assembleia, estou indo com esse propósito, ser o mais cauteloso possível, conversar ou deixar ele votar e não contabilizar ali o voto dele. Isso você que vai sentir, né? Sim. Mas que ele está inadimplente, sim, até porque quando ele faz um acordo com a gente, é uma promessa de pagamento, ele não quitou com as suas obrigações. Certo. Então, ele ainda continua inadimplente e ele chegou na Assembleia, tá lá, quero ouvir, não tenho por que pedir para se retirar, imagina, né? Ou quer participar de mais, também não tem como pedir para se retirar. Mas na questão de votos, aí ele é um condômino inadimplente, onde tem que ser levado em consideração que ele realmente continue inadimplente perante o condomínio, mesmo fazendo um acordo, que é uma promessa de pagamento, não é uma novação de dívida, né? Certo. Então ele é inadimplente. Isso é complexo. É complexo. Até porque ele se manifestar, ele está participando de alguma forma. Então, tem vários entendimentos. Né? Exato. Então, o ideal é que, se ele estiver presente na Assembleia, ele não se manifeste a respeito do que está sendo deliberado. Ele esteja lá como um ouvinte. Né? Então, o ideal é esse. Agora, a forma de tratar vai caber ali do tato ali de cada síndico, né? Ou da mesa ali que está presidindo a Assembleia, do presidente da Assembleia ali, está sabendo como tratar. Né? Isso a gente deixa muito para a própria gestão ali do condomínio, com o auxílio da administradora. Joia. E como que funciona? Vocês têm bastante relacionamento com administradoras? Porque eu penso que é para nós, para o nosso serviço, para a nossa prestação de serviço, a administradora ela é algo fundamental no nosso processo. Com certeza, né? Sim. Porque a Ômega, por exemplo, ela vai lá, o síndico fez o contrato, ela executa, né? E todas as notas fiscais são enviadas tanto ao síndico quanto à administradora, os boletos, todo esse processo sempre tem alguém auxiliando o síndico, né, que é muito importante. A gente traz inúmeros parceiros aqui, sempre fala para o síndico, não seja sozinho. Né? Então, você precisa de uma administradora ali para fazer esse meio de campo. E a gente sabe o quanto é importante. Com a Duplique também acontece isso? Vocês têm esse relacionamento mais estreito? Como que funciona? Sim, com certeza. A administradora é uma das pontas, né? A gente fala que existe o síndico, a administradora e a garantidora, 3 pontas, né? Para que o condomínio ele possa funcionar da melhor forma possível. Então, a gente tem que se relacionar, né, com a administradora. Então, existe esse trabalho, inclusive é um trabalho que a gente acaba fazendo bem detalhado, principalmente nos relatórios, né, que chegam para que a gente possa emitir os boletos. Então, se existe algum problema, né, nesse relatório, às vezes é uma falha da pessoa que fez a leitura, né, e chega para a gente confere. Se tem alguma coisa muito discrepante, a gente entra em contato com a administradora, pergunta se está certo, se pode emitir os boletos dessa forma. Então, a gente acaba sendo ali, não é a nossa função, mas a gente acaba também auxiliando nesta parte. Né? Por quê? Nós já antecipamos o recurso para o condomínio, nosso interesse é que ele volte da forma mais rápida e prática possível. Sim. E se tiver um erro no boleto, né, isso vai gerar um atraso, vai gerar um transtorno para o condômino. Então, a gente quer que as coisas corram da melhor maneira possível. Né?
e todo o relacionamento, por exemplo, no momento do fechamento. Sim. Né? Então a gente tem uma relação, né, de documentos que a gente precisa, a gente solicita, e isso passa muito pela administradora também, porque geralmente ela que concentra esses documentos. Né? Então a gente tem que ter essa parceria, essa afinidade com todas as administradoras, né, para que o condomínio seja beneficiado, não a administradora, nem nós, nem o síndico, e sim o condomínio. Né? Exatamente. E como que ocorre essa cobrança da inadimplência? Dentro do escritório, geralmente inicia-se ali nas tratativas de lembretes, bem comunicativo mesmo, né? Certo. Depois, conforme vai evoluindo a negociação, como o Luiz já mencionou, a gente consegue reverter muitas vezes dentro do escritório, mas temos as exceções, que são aqueles casos que, ou em decorrência de algum problema de saúde, financeiro, realmente não consegue realizar ali o pagamento, aí vai para a esfera judicial. A distribuição do processo ali, a tentativa novamente de um acordo, né, só que judicial. E se também não for possível, a gente dá continuidade até que chega em casos de penhora. E né? Vai. Né? Vai. Mas te falo assim, até pela lentidão do próprio judiciário, não é uma coisa prática, Sim. mas acontece. Então, durante todo esse período, que muitas vezes são anos, nós ficamos ali orientando e tentando. Tanto que o nosso corpo, que dá o nosso suporte jurídico, faz uma controladoria constante desses processos, para todo momento chegar para o condomínio e dizer, tenta compor um acordo. Sim. Não chega ao ponto de perder o teu imóvel, né? Porque realmente, imagina, né, chegar ao ponto de tu perder o teu imóvel por causa de taxa condominial, que muitas vezes é até por descuido financeiro. Sim. Um caso ou outro que é realmente de saúde, teria uma justificativa muito séria. Outros até muito por deixei de pagar 1, 2, 3, quando eu vi eu estava com 10 em aberto. E agora? Sim. Então a gente procura a todo momento tentar trazer essa realidade para o condômino. Tem toda essa tramitação que pode ocasionar ali o teu imóvel ser penhorado e ir para leilão e ter uma arrematação. Mas ele é muito orientado. Sim. Muito. É realmente a última opção. A última opção, até porque a gente não quer chegar nesse ponto, né? Só fazendo um gancho, uma pergunta que você fez lá atrás, referente a se todas as garantidoras atuavam da mesma forma, quais os tipos de garantidor, enfim. Só complementando, isso que a Moriel falou é muito importante, porque existem vários tipos de empresa que atuam fazendo a garantia de receita. Então, o nosso DNA é de uma empresa de cobrança de taxa condominial. Nós somos especialistas em cobrança de taxa condominial, justamente para dar todo esse suporte para o condomínio, para a unidade inadimplente, buscar esses acordos e tentar resolver da forma melhor possível para ambas as partes, né? Mas a partir de 2015, 2016, com a mudança do Código de Processo Civil, passaram nesse mercado ter uma entrada de empresas financiadas por fundos de investimento, por investidores, né? E que eles focam, né, o êxito do negócio na garantia da receita e na terceirização dessa cobrança. Então, a gente vê empresas que deixam a cobrança a cargo da administradora, ou que empresas de cobrança que não são especializadas, né, em cobrança de taxa condominial. Isso pode causar um problema muito grande lá na frente. Certo. Tá? Claro, existem empresas muito boas, muito competentes, mas a gente percebe que nesse mercado estão ingressando um número de empresas grande visando essa oportunidade, porque agora a taxa de condomínio é um título passível de ser executado. Certo. Né? Teoricamente, né, a ação corre mais rápido, mas na prática não é assim. Sim. E aí quem é penalizado é o condômino.
e o condomínio, por consequência, porque aí tem que manter um contrato sempre com uma garantidora, ad eterno, porque ele sempre vai ter inadimplência. Sim. É sempre uma bola de neve, nunca resolve um, aparecem mais 2, 3, então não acontece a gestão de cobrança de forma profissionalizada. Certo. Então isso é muito importante na hora de contratar uma garantidora, não só a solidez, o tempo de mercado, referências, estruturas, mas a forma, né, e a equipe que essa empresa tem para se tratar, né, das cobranças. No caso, então, o condomínio que tem uma garantidora, quem emite os boletos, a garantidora Duplique, né? Vamos colocar aqui. O condomínio que tem a Duplique como garantidora é a Duplique que emite os boletos mensais, é isso? Correto. Não é mais a administradora ou a contabilidade? Exato. Não. No caso, somos nós. Então, vocês atuam também como uma administradora de condomínio. Se a gente parar para analisar... Não. Nada a ver. Mas não é nenhuma pontinha da coisa. É mais a parte contábil mesmo, então. Na verdade, a administradora, ela continua fazendo, e para nós é extremamente... Vou até frisar bem a importância de uma administradora dentro do condomínio. Tá. Porque a administradora, ela acaba executando coisas que a gente não alcança. Certo. Ela finaliza ali o trabalho quando ela fecha o rateio. Tá. Mas até fechar todo o rateio, toda aquela tramitação administrativa, é tudo com ela. Na verdade, ela passaria um relatório para vocês do que cobrar. Ela fecha o relatório e nos encaminha. É isso aqui. Entendi. Tanto que a gente não faz alteração, não modifica nada sem a autorização deles. Essa pergunta é muito importante, porque o que a gente mais ouve quando a gente participa de assembleias então contratando vocês, a gente pode cancelar o trabalho do administrador. A gente fala, não. E a gente grita na mesma hora, não faça isso. Porque a gente não tem como dar esse suporte administrativo, né? Porque, que nem a Muriel falou, o boleto é a pontinha do trabalho da administradora lá no final de todo o processo. Sim. Então, a gente só faz a impressão. Eles passam um relatório, a gente só imprime, encaminha para o condomínio, disponibiliza para os condôminos pelos meios digitais, aplicativo, e-mail, WhatsApp, se for o caso. Então, através do nosso site. Então, é só isso. E, obviamente, todo o trabalho depois de garantia e a cobrança. Todo o resto continua sendo com a administradora. E até o fato de a administradora fazer todo o trabalho dela, fechar o rateio e depois nos encaminhar para fazer o lançamento, a gente serve, como o Luiz já mencionou, ainda mais de... Ali vamos fazer um filtro se está tudo correto mesmo, né? Sim. Para poder emitir aquele boleto sem erros de leitura ou valores ali indevidos. Joia. Então, são dois cuidando daquela taxa de condomínio que vai ser lançada para o condômino. Perfeito. Qualquer benfeitoria pode ser coberta dentro dessa garantidora? Passada em assembleia. Tudo tem que passar em assembleia para que a garantidora faça o repasse. Com o quórum específico, se necessário, não tem problema. Estando dentro da legislação vigente, não infringindo nem a legislação, convenção do condomínio e passando em assembleia com quórum adequado. Sem problema. Joia, qualquer valor. Qualquer valor. Estou aqui pensando, viu, tem uns quantos síndicos que querem dar aquele pontapé na modernização do sistema de gás, que foram notificados, pelos bombeiros. A gente sabe que nós temos serviços desde os menores até os maiores, né? E muitas vezes é um detalhe para o condomínio isso, né? Mas meu Deus, olha só, um montante muito alto, a gente vai ter que fazer uma chamada de capital, vai levar muito tempo. Claro, vocês não vão mudar o tempo, porque vocês vão fazer conforme for aprovado, né? Não é uma antecipação de valores, né? Mas é a segurança para você, síndico, que precisa fazer e que está com medo de que o seu condomínio venha passar por problemas, né? Então, contratar uma garantidora é uma ótima opção. E até acrescento, Thaís, não é nem só opção, é realmente segurança, né? Sim. A gente está tratando de pessoas, condomínios são pessoas, né? Sim. Então, é muito além de um imóvel, de um empreendimento. Vocês trabalham com gás, tubulações, né? Enfim... Olha a responsabilidade que é isso. E você chegar a fazer um orçamento e ver que o condomínio não tem recurso e aquilo ali é obrigatório fazer, eu acho que deve dar até um aperto no coração quando não é aprovado, né? Porque tu sabe da responsabilidade que é, o risco que o condomínio está correndo e por falta de recursos, sendo que tem a alternativa de fazer a contratação de garantidora, que isso vai com certeza eliminar
qualquer possibilidade, né, de recebimento ali, mas acabam não executando o trabalho. Então, é sério. E na grande maioria dos casos, quando o condomínio de fato tem uma inadimplência que afeta o caixa, enfim, ou que está precisando fazer uma obra, é um marco na gestão do síndico. Sim. É um marco, porque ele passa de ser aquele síndico que fica apagando o incêndio, resolvendo o problema e correndo atrás do rabo, literalmente, para ser aquele síndico que de fato executa, né, o que o condomínio precisa, o que é aprovado. Então, assim, muda da água para o vinho, literalmente. Ai, que joia. A gente passou por uma situação assim lá e eu posso dizer para você que tem casa que faz muita diferença, viu? Contratar uma empresa sem experiência, sem muito tempo de mercado, pode trazer algum problema mais sério para o condomínio? Quais seriam esses riscos, né? Vamos analisar assim. Com certeza. Conta. Aquela assim, agora a gente vai abrir uma polêmica na mesa. É que a gente até está recebendo tantos contratos, né? Isso tudo que estamos compartilhando aqui, né, nesse bate-papo, não é achismo. Nós estamos, de fato, recebendo tantos contratos, tantas coisas que a gente vê amarrar o condomínio ali de um jeito, uma inadimplência absurda, com cláusulas absurdas, impondo com que realmente o condomínio fique refém, né, Luiz? Sim. E isso faz com que o condomínio nunca vai ser saudável. Sim. A proposta é trazer saúde, mas você está sempre drogando o condomínio. Exato. Sim, a gente vê... Claro, volto a frisar aqui que existem boas empresas e empresas ruins em todos os segmentos. Todos os segmentos. Administradora, garantidora, empresa de vende insumos. Empresa de gás, que vem no MEI querendo fazer serviço e brigar com a gente pela estrutura, enfim. Então, assim, o que acontece? A gente encontra situações que a empresa que faz a garantia da receita no contrato diz que a cobrança fica por conta do síndico. Encontra situações que a empresa que faz a garantia da receita, ela vende o recebível, né, os boletos, né, troca no banco, enfim, faz a operação financeira para levantar. Não tem fundos para garantir, ela busca um Exatamente, busca um terceiro. Caramba. Então, assim, existem, assim, isso pode gerar, né, problemas das mais diversas situações ali para o condomínio, tá? Então, uma situação bem simples, mas que traz muito problema. Hoje em dia, né, com os meios digitais, muitas empresas deixaram de investir em infraestrutura, em colaboradores, né, em equipe, em time, para oferecer só a solução digital. Sim. Então, por exemplo, isso é muito comum, né, Moriel? É um problema simples. Tem condomínios que têm um número grande de idosos e os boletos são só através do aplicativo. Caramba, e a pessoa não utiliza as formas. Então, o síndico contrata a empresa para resolver um problema e o trabalho sobra para o síndico. Sim. Que em último caso, o idoso tenta fazer, ou a pessoa que não tem prática com o aplicativo e com os meios digitais, tenta pegar uma certidão negativa de débito, um boleto atualizado, não consegue. Sim. Não consegue contato com a empresa, vai falar com o síndico. Então, o síndico deixa de fazer o que ele está fazendo, o que ele tem que fazer no dia a dia, para ficar imprimindo boleto, colocando na caixinha do correio, né, perguntando se está tudo certo, se mais alguém precisa, indo atrás de certidão negativa de débito. Isso é uma situação simples, mas a gente começa a se aprofundar e ver que tem coisas assim que são inimagináveis quando a gente contrata uma empresa, né, pensando em resolver, em ter uma solução, e traz mais trabalho. Né? Então, desde ter que fazer a cobrança, que é uma situação absurda, né, até essas situações simples aí do dia a dia. Uma coisa que a gente também observa bastante são os cuidados com os processos, de perder prazos, de não juntar ali os comprovantes no processo, e aquele processo não se resolve nunca. E isso faz com que o condomínio também fique dependendo ali, não consigo receber esse valor porque o processo não anda. Sim. Porque de fato não tem ali os advogados que têm conhecimento nessa área. Disponíveis somente para isso também, realmente né? dar corpo preparado. Um corpo, exatamente, pessoas técnicas para isso mesmo, né?
Então a gente também se depara com muitos processos ali. O nosso departamento jurídico ele é específico para fazer tanto as tentativas de acordos judiciais, mas a controladoria das ações de cobrança. Processos. Certo. Justamente, Só dos nossos processos. Sim. só dos nossos. Justamente para que as ações elas corram da forma mais rápida, mais célere possível. Sim. Que não se Que é perca justo, prazo, né? que é justo, que nós fomos contratados para isso e é Sim. o nosso interesse. Sim. Mas se isso não é feito e a gente nota que empresas não têm essa expertise, não têm essa estrutura, esse problema vai estourar depois na mão do condomínio, Sim. na mão do síndico. Ele vai ter que resolver, vai ter que intermediar, vai ter dor de cabeça. Até, Thaís, talvez para quem não entenda tanto do produto ou realmente não conheça assim, tudo isso que a gente está mencionando, que tudo isso são diferenciais, na Sim. verdade, quando ocorre isso, a possibilidade até da elevação do percentual ali, fechou um contrato num percentual, mas a inadimplência começa a aumentar absurdamente, aumenta-se o percentual, automaticamente vira um problema financeiro muito grande. Sim. Então, é muito importante, sim, ter esse controle de negociação dentro do escritório, ter esse controle de negociação jurídica para reduzir. Sim. A ideia não é aumentar, né? Não é manter alguém escravizado. Escravizado, né? exato. Até porque Então, existem empresas que têm gatilhos nos contratos, como a Muriel colocou. Então, passou de X%, o percentual que eu cobrava era 1, passa a ser 2. Sim. Passou de Y, era 2, passa a ser 6. Sim. E isso vai pesando ali para o condomínio. Sim. Então... não é assim que a gente atua, né? Não é assim. A gente é contratado para resolver um problema, para de fato fazer a garantia e trazer tranquilidade para o condomínio. Então, essa é a nossa proposta de fato. Joia. E como foi a questão da pandemia? Estava aqui pensando, deve ter sido bem tenso, né? Olha, eu me surpreendi na pandemia. Acho que o grupo todo, no início, foi bem delicado ali. Condôminos ligando, e como que vocês estão emitindo boleto, vocês não têm coração. E o síndico nos ligando apavorado, eu preciso do valor porque está aumentando absurdamente com produto de limpeza, e eu antes pagava R$5 num álcool, estou pagando 30. Sim. Então, mas foi ali 2, 3 meses, essa euforia, depois começou a acalmar. Sim. E até foi muito legal, porque converso constantemente ali com a minha equipe. Muita gente que estava ali com inadimplência muito alta, acabava desviando o recurso do condomínio para o seu lazer, para o pagamento da taxa do cartão de crédito, Sim. da sua saidinha, começou a segurar esse valor e começou a colocar as suas contas em dia. Então, para nós, até na pandemia, como nós ficamos realmente bem ativos em tentar compor ali o acordo, principalmente porque o condomínio em si começou a ter uma despesa muito alta durante a pandemia. Então, luz, tudo, imagina, Sim. todos dentro do condomínio, né? O que praticamente só se dormia passou a ser 24 horas de utilização. Então, assim, quase todos teve condomínio que dobrou ali a sua receita. Sim. E automaticamente a taxa de condomínio praticamente dobrou também. Mas, numa regra geral, foi positiva. Assim, também nós somos muito flexíveis a isso, estendendo o parcelamento, tentando compreender ao máximo qual a situação daquela unidade. Sim. Porque o esposo ficou trabalhando, mas a esposa perdeu ali o emprego. Sim. Então, foi positiva, não vou te dizer que foi negativa. Para fechamento de contratos também, né? A gente conseguiu ter bons retornos. Então, deu, pela nossa estrutura, foi legal, foi bom. E essa foi a nossa experiência. A nossa experiência. No mercado como um todo. Claro. Mas como nós estávamos preparados, somos uma empresa sólida, estruturada, então acabou que as coisas correram de forma mais tranquila do que a gente imaginava. E a gente se programou também, né? Se porventura fosse durar muito também, teríamos recurso, nenhum condomínio ia ser afetado, então foi tudo ótimo, né? Sim. Ai, que bom. E existem, vamos ver, dentro do que vocês trabalham hoje, né? Digamos assim, os clientes de vocês, a maioria hoje vocês classificariam que são condomínios que realmente têm problema de inadimplência, chegaram por problemas de inadimplência, ou vieram mesmo com a intenção de ter essa garantia por projetos, por benfeitorias que gostariam de estar fazendo?
Eu acho que a maioria foi por problema de inadimplência, mas uma grande parcela também por projetos. Tá? Por tranquilidade, aquela situação de receber parcelado dentro do mês e ter que negociar com uma conta ou outra, porque sabe que só vai ter o dinheiro lá próximo ao dia 30. Sim. Então a gente tem condomínios ali de, né, Muriel, dos mais diversos perfis, mas eu acho que ainda é cultural, né? O condomínio só procura quando ele vê que está com a corda ali apertando no pescoço. Em vez de prevenir... E não é só com vocês, né? A gente também está aí quebrando uma cultura, né? Nós somos a primeira empresa, somos pioneiros em criar um programa de manutenção preventiva para o gás. Né? Que ótimo. Porque a gente não é a mais antiga da região, né? Pelo contrário, acho que nós somos uma das mais novas, apesar de estarmos aí com os 17, caminho dos 17 anos, né? A gente vê que tem outras que foram entrando no mercado depois, mas é como a gente estava conversando. Alguns MEIs querendo fazer serviço, né? Sim. Algumas construtoras ainda pagam para o encanador fazer, depois eles param, Mas o que a gente observa, né, nesse mercado? Nós desenvolvemos esse programa de manutenção preventiva, nós temos um nome registrado, que é o Programa Gestão Segura do Sistema de Gás, onde é um contrato anual, né, que nós estamos mensalmente realizando procedimentos de segurança, né? E como a gente conversou, não é o achismo que faz isso, né? Foi investido muito para a gente chegar nesse programa, desde processos, enfim, consultorias de processos, né? Capacitação de pessoas, e a gente ainda tem que quebrar uma cultura. Né? Por quê? Porque essa ainda cara, né? Eu espero, mas nunca deu. Né? Nunca deu o problema, mas é aquele velho ditado, infelizmente, sempre tem a primeira vez. E gás é gás, né? Claro. Não espere dar um problema. Então, a gente vê que existe ainda uma quebra de cultura e uma certa resistência, né? Apesar de não ser um serviço que vai onerar muito, né? Praticamente não onera, se a gente conversar em valores aqui, é irrisório, perto da segurança que se traz para as vidas e da valorização do patrimônio, Com né? certeza. E vocês também, eu acredito que ainda tenham alguma resistência, né? E essa resistência ainda ocorre quando tem inadimplência? Vocês ainda têm síndicos que têm inadimplência e têm resistência? E, além, até são duas situações que a gente se depara quase que frequentemente. Tem inadimplência e tem a necessidade de alguma coisa com urgência. Sim. Os dois. Sim. Caminhando ali, um do ladinho do outro. O pessoal aqui do gás veio e falou que tinha que trocar. A gente tem inadimplência, então não vamos trocar. Mas precisa trocar, porque o pessoal disse que é perigoso. E agora? Vamos deixar assim, depois a gente vê. Sim. Né, Luiz? Às vezes a gente se depara com situações assim, não, gente, tem recurso. Sim. Tem a garantidora e tem a empresa do gás para fazer isso. Sim. Então, a gente se depara muito com essa cultura ainda, depois a gente vê. E tem uma situação que isso é muito comum, o síndico ele faz uma conta, assim, fala, vocês cobram X%, mas se eu guardar esse percentual, né, lá no final a conta vai fechar. Né? Só que ele não leva em conta que o pagamento das despesas do condomínio é mês a mês. Então, no final, é claro, você está contratando um serviço, vai ficar mais barato se você não contratar esse serviço. Mas a consequência que isso vai causar no bolso do condomínio pessoa física. Isso eu sempre gosto de frisar. Porque o dinheiro sai do bolso do condomínio pessoa física e vai para pessoa jurídica. Né? Vai para cobrir as despesas da pessoa jurídica. Quando esse inadimplente lá na frente corre uma ação judicial que demora anos, ele tem que pagar, às vezes a unidade é penhorada e ele vai pagar com juros, multa, correção, honorários, enfim, volta para o condomínio, sim, né? A conta vai valer a pena, vai voltar um valor para o condomínio. Só que esse valor volta para o CNPJ do condomínio, pessoa jurídica, não mais para o bolso, pessoa física. Exato. Então ele prejudicou os condomínios deixaram, né, de utilizar esse recurso com a família, em projetos pessoais, enfim, né, para transferir para o CNPJ do condomínio, sendo que em muitos casos não precisaria. Sim. Né, estaria ali com as contas equalizadas, não precisaria reajustar a taxa de condomínio. Então isso é uma situação que a gente vê bastante. Né?
Eu sempre esses cálculos, Sim, raiz quadrada. Esses cálculos de quem não faz muito cálculo, né? Mas tem, tá? É a matemática pura e simples, né? Claro, a matemática, obviamente, se deixou de contratar um serviço, vai sobrar mais recursos, mas... E tem que analisar também a questão do período, né? Você diz assim, o próximo ano a gente, né, de janeiro a dezembro. Só que de janeiro a dezembro, o que vai acontecer dessas manutenções que você não fez a preventiva, as corretivas, vão ser muito maiores do que você vai guardar até dezembro. Exatamente. Né? E é aquela realidade do brasileiro, né? Não, eu não vou fazer um plano de saúde, mas eu vou guardar o dinheiro. Não guarda. Não guarda e você não tem colocou plano. o dinheiro na conta, na poupança, aí você não tem o plano, aí você saiu, eu tenho um dinheirinho, eu vou fazer essa viagenzinha rápida. Aí você viajou, ficou doente, foi pro SUS. Exato. Né? Então, eu vejo que a gente precisa... como empresas do segmento, nos unirmos justamente para fazer o que a gente está fazendo hoje à tarde. Qualificar. O podcast da Ômega, o Ômega Cast surgiu para isso. Né? Ele não é um produto, ele não é vendido. Né? Nós trazemos os convidados aqui, não vendemos o horário. Eu acho que é uma parceria gostosa, porque todos nós estamos levando informação para esses síndicos, né? Para que tenhamos síndicos mais preparados para a tomada de decisão e que eles também consigam identificar as empresas que estão devidamente qualificadas para o mercado e com excelência. Né? Porque empresas, como a gente falou, nós estamos falando aqui, são garantidoras, existem várias. Empresa de gás, existem várias. Né? Agora, quem realmente está mais preparado para te dar o suporte não é só a execução do serviço. Né? Não é só uma venda de um produto, pelo contrário. O que a gente faz acaba sendo um produto dentro de um leque, mas são produtos que são serviços. E são todos muito interligados, né? Todos eles, todos os prestadores de serviços dentro do condomínio. Primeiro que quando se trata de condomínio, a gente está tratando de muitas vidas. Exato. Então, uma coisa é tu identificar um problema na sua casa, que é num terreno fechado só a sua casa. E você responde por aquele ali e acabou. É uma responsabilidade muito grande. Trazer para uma realidade condominial, a visão é totalmente diferente. E a gente ainda se depara com... ou síndicos que desconhecem de fato, entraram na sindicatura ali sem muito conhecimento, e agora estou aqui, agora o que eu faço? Não vou fazer nada porque ano que vem não sou eu. Então o próximo vai fazer. Só que passou-se um ano sem a troca ou sem ali a prevenção, e um dia dá problema. Né? A gente está aí com vários condomínios ali bem delicados, até estruturalmente. Por quê? Porque as manutenções não foram feitas. E a gente vê que as decisões tomadas, às vezes, são por diferenças de valores tão pequenos. Sim. E uma diferença na qualidade do produto ou serviço tão grande. Mas eu falo sempre que quem levanta o dedo em assembleia, e eu falo com conhecimento de causa, porque eu já fui síndico, conselheiro, sou condômino, então já passei por todas as etapas, né, ali da vida condominial. Muitas assembleias. E sim, a gente como condômino quer o menor custo. Com certeza. Mas cabe ao síndico direcionar para o que vai trazer melhor custo-benefício, que é muito diferente do que o menor custo. Exato. Né? Com certeza. Então isso é importantíssimo, né? Eu sempre brinco com o pessoal do time comercial, né? Eu falo para eles que a gente leva o preço atrelado ao valor, né? E a gente não briga por preço. Mas a gente sabe que é extremamente importante. Sim. Porque o síndico ele sempre vai buscar algo mais em conta, senão ele vai ser mais crucificado do que ele já é. Como você fechou o orçamento mais alto? Por que você fechou mais alto? Né? Então, na resposta desse porquê é que você vai mostrar toda a cartela de benefícios, todo o seu diferencial. Todo o investimento que ele está fazendo naquele valor que parece ser mais alto. E o retorno que vai trazer para o condomínio. E às vezes, como você falou, é tão pequena a diferença de uma empresa para outra, mas quando você olha todo o suporte, todo o benefício que a outra empresa tem, se dissolve, né? Aquele valor acaba indo embora, ele fica imperceptível. Ele é um investimento, na verdade, Thaís, porque se o condomínio ele investe em prestadores de serviço muito qualificados e o síndico consegue executar de fato a função dele, que é fazer as manutenções, cuidar do patrimônio, valoriza demais. A gente consegue, até às vezes entramos nos condomínios que no fechamento eu digo, meu Deus, esse condomínio vai cair. E depois chega um síndico ali que pega tão firme
que é gostoso de ver aquela mudança visual, estrutural e até de emoções lá dentro. Sim. Porque se tu está residindo num local onde é muito cuidado, naturalmente tu tem um bem-estar, te sente bem, né? Então, é um investimento. Não é simplesmente um valor. E se os síndicos, ali com o suporte da administradora, olhem para esse lado, não, vamos investir, porque a gente está falando de patrimônio cheio de pessoas, de famílias, né? Enfim, precisa de um cuidado muito além do que só um fator financeiro, né? Exatamente. E lembrando que como a responsabilidade é do síndico, Sim. em última análise, o síndico é responsável por tudo que acontece dentro do condomínio. Então, eu sempre falo, cabe aos síndicos também, apesar de levar a decisão da contratação de produtos e serviços para a Assembleia, se ele tem pleno conhecimento das empresas e das soluções, ele dá, né, a opinião dele, ele assinar embaixo da empresa que ele prefere que seja contratado. Sim. A decisão é da Assembleia, mas ele tem essa liberdade. Ele pode expressar, né, a sua análise. Eu analisei. Exatamente. Eu gostaria de trabalhar com essa, porque eu já conheço, porque eu confio, eu sei do histórico, eu já tenho referências, né? E claro, a Assembleia vai votar, mas ele não só pode, como ele deve fazer, né, pela responsabilidade que ele tem, civil e penal, né? Ontem até ligou um síndico para a gente e o bombeiro está solicitando em Itapema. Os bombeiros estão com uma prática que é diferente de todo o estado, sendo que a norma dos bombeiros ela é estadual, né? E em Itapema está acontecendo algo muito diferente. Somente em Itapema, os bombeiros estão pedindo teste de rede secundária. Então, eles chegam num prédio e dizem que querem o laudo e o teste de todos os apartamentos. Então, você imagina fazer o teste, porque assim, o teste de estanqueidade normatizado e correto é feito dentro do apartamento. Então, você precisa adentrar o apartamento, ter um responsável pela unidade para executar o processo lá dentro. E aí ele questionou porque tem uma empresa que faz o teste de estanqueidade no medidor. Mas isso não existe. Tecnicamente, esse teste não tem que ser unidade por unidade. Tem que ser dentro do apartamento. Então, o que essas empresas estão pegando a prática? E aí você vê a diferença gritante, né? Eles vão no medidor, desligam o medidor por um momentinho e quando você liga, se ele dá um barulhinho de vazamento, ele está com vazamento. Mas quem garante que o vazamento não é lá dentro numa tubulação? Né? Então, é uma prática errada. Mas tem empresas no mercado que estão fazendo isso. Empresas que eu não sei como se colocam para cuidar das vidas, cuidar do gás, né? E aí nós falamos para ele, olha, nós não fazemos dessa forma, né? A gente faz o teste, vai ser um trabalho mais lento, porque nós temos uma sazonalidade nos apartamentos, nem todo mundo mora, né? Então, assim, às vezes você contrata um serviço, eu estou com um lá em Itapema também, que a gente começou em agosto e ainda não conseguimos finalizar. De veraneio. Exatamente, pessoas que moram fora do país. Exato. Né? E aí a gente mostrou para ele, eu falei, olha, existe um processo correto. Existe uma forma normatizada, né? Existe uma forma de segurança. Aí ele falou, mas se a empresa não fizer, ela vai ter que assinar e arcar. Né? Se der algum problema, aí até o Fidelis falou, não, com certeza, a empresa sempre vai ser responsabilizada, mas o senhor não pode esquecer que junto com a empresa, quem contratou e quem assinou foi o síndico. Você é solidário. Então, volta lá para você aquela brasinha que vai ficar queimando, né? Exato. Não, mas a empresa tem que... Não, a empresa realmente, ela tem que ser penalizada, mas quem contratou vai responder. Sim. Né? E aí, cai na mão do síndico fazer uma boa decisão. Né? Uma gestão qualificada, seja síndico profissional ou morador, para nós é indiferente, né? O que de fato faz muita diferença é a qualificação, o interesse daquele síndico, daquela síndica em zelar pelo patrimônio, em todos os sentidos, né? Principalmente o preventivo. Então, o preventivo é muito diferente a gestão quando o síndico ele tem uma visão preventiva do que aquele que depois eu vejo, depois eu faço. Depois eu corro atrás do prejuízo. Exato. Muito bem, chegamos ao final, já passou voando o nosso tempo. Foi rápido. Teríamos aí, flui, bom, né? O papo é gostoso e vai indo. Foi muito bom. Mas quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Que né? Que possamos estreitar aí os nossos relacionamentos, né? A gente está no mesmo setor, a gente pode aí
criar parcerias, né, para continuar levando informações, né, que a gente possa... A Ômega sempre se disponibiliza para os nossos síndicos e para os demais também, né, naquilo que for necessário, fazer uma palestra, levar informação para os condôminos, né, isso é muito importante. Isso é ótimo. Então, a gente agradece a presença de vocês, nós temos trazido boas surpresas para a mesa, né, são empresas que a gente conhece e vê que vai conhecendo um pouquinho mais e vendo que o DNA está muito próximo, sim, né? Sim. Que é a excelência, que é prestar um serviço diferenciado, que não necessariamente é o serviço mais barato, né? Mas que a gente tem certeza que vai entregar algo com um diferencial muito além dos demais, né? Essa é a proposta da Ômega e com certeza da Duplique também. Com certeza. Chegamos ao final. Leve um abraço para toda a equipe. Né? Com Contem certeza. com a Ômega naquilo que for necessário. E se vocês ainda quiserem deixar um recadinho para os síndicos que estão nos ouvindo, enfim. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade. Para a gente também foi um prazer participar aqui e poder trazer um pouco, né, do nosso dia a dia aí para todos os condôminos. Falar para você que é síndico, condômino, conselheiro que está nos assistindo, tem problemas com atrasos ou inadimplências. Entre em contato conosco, é mais fácil do que vocês imaginam. A gente quebra esse mito, né, que a contratação é complicada e tal. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí no condomínio de vocês. Contem conosco. Que joia! Muito obrigada. Obrigada também. Fiquem conosco no próximo episódio. Vamos ter... Não vou contar o que vamos ter, vou deixar vocês seguirem o canal e compartilhar também, enviar o nosso link do canal para quem você conhece, para que as pessoas também possam adquirir conhecimento e de uma forma muito mais gostosa, né? De graça. Então, segue a gente, compartilha que aquilo que é bom a gente precisa levar para frente. Um abraço, até a próxima.